A epilepsia é geralmente conhecida por sua interação com as convulsões, imagens geralmente muito chocantes. Mas você realmente sabe o que é essa doença? Quais são suas características e tipos? Se você não sabe ou quer se aperfeiçoar nesse assunto, vem comigo. As crises epiléticas são analisadas e descritas há séculos. Inclusive, o pai da medicina, Hipócrates, possui manuscritos relacionados com esse tipo de patologia. Porém, a maior parte deles, não só de Hipócrates como de outros pensadores e médicos antigos, estão relacionados com possessões demoníacas ou outras etiologias relacionadas à religião. No entanto, com o avanço das tecnologias médicas, nós podemos afirmar que a religião e a espiritualidade passam longe de ser uma causa para essa doença. E para comentar um pouquinho sobre ela já, vamos diferenciar as crises epiléticas da epilepsia. A epilepsia nada mais é do que a cronificação das crises epiléticas, ou seja, quando um paciente possui várias crises ao longo de sua vida, ou de determinado ano, do período que seja, nós caracterizamos essa pessoa como um paciente epilético. Porém, é interessante ressaltar que um paciente pediátrico, por exemplo, uma criança, quando vai ao consultório depois de sua primeira crise, dependendo da intensidade e do tipo de crise que essa criança teve, muitas vezes nem é investigado, porque se considera bastante comum na infância e na primeira idade esse tipo de evento. Assim, para tornar o entendimento mais fácil, vamos começar simplificando as crises epiléticas. Imagine o seguinte cenário: a sua casa ela é perfeitamente normal. Todos os cômodos dela possuem luz e água de maneira completamente saudável. Porém, em determinado momento, um raio cai na sua casa e atinge um determinado cômodo. Esse local, e para exemplificar a gente vai usar a cozinha, esse cômodo vai estar com sua luz, sua capacidade de gerar luz comprometida por um determinado tempo. E aqui é importante frisar que essa alteração na luz daquele ambiente, ela é temporária, bem como os cômodos ao redor dela estão completamente normais. Para que o entendimento seja completo, esses dois pontos têm que ficar claros. Então no cérebro acontece uma coisa muito parecida com o cenário proposto. Nós podemos imaginar que a casa é como se fosse o nosso cérebro. Então, quando cai uma descarga elétrica excessiva em um determinado cômodo do nosso cérebro, ou seja, um determinado local do nosso cérebro, ele ficará comprometido por alguns instantes, por alguns momentos. Dessa forma, é possível inferir que devem existir vários tipos de crises epiléticas, já que, da mesma forma como numa casa em que cada cômodo tem a sua função, dentro do cérebro isso é muito parecido. Apesar de existir uma ligação entre todas as suas regiões, cada uma delas possui um foco em determinada atividade. E quando este local que possui um determinado foco é afetado, esta atividade com a qual ele desempenha é diminuída ou afetada. O mais conhecido tipo de crise epilética é a convulsão. Porém, se confunde muito o que é cada uma delas e quais são as suas diferenças. Então vamos lá. Toda a convulsão é uma crise epilética, porém, nem toda crise epilética é uma convulsão. O motivo disso é que existem muitos tipos de crise epilética. A convulsão é apenas um tipo, ou seja, quando determinada área do cérebro é afetada, ela gera uma convulsão. E essa convulsão é caracterizada como uma crise epilética. Porém, se outra área do cérebro é afetada, que não seja aquela que gera a convulsão, nós vamos ter outro tipo de crise epilética. Por exemplo, uma crise de ausência, uma crise tônica, uma crise de percepção, dentre tantas outras. Não cabe aqui eu explicar a diferença entre todas elas e as suas principais características, porque o vídeo ficaria muito longo e muito maçante. Mas, se você quer saber mais sobre isso e tem interesse sobre essa informação, deixa aqui nos comentários e já aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal. Entendido como funcionam as crises epiléticas, vamos agora nos focar na epilepsia. Ela foi descoberta e analisada neurobiologicamente pela primeira vez em 1860, ou seja, neste ano foi possível descobrir o que
sucessivas descargas elétricas ao longo dos anos ou ao longo dos meses acarretam dentro do nosso cérebro. E o que se descobriu de mais interessante foram os focos epileptogênicos, ou seja, voltando à analogia da casa, nós podemos entender que toda vez aquele raio da tempestade vai cair no mesmo local, ou seja, toda vez a sua cozinha vai ser afetada, sempre em determinado momento que varia, né, dentre semanas, meses ou até anos. Toda vez a sua cozinha vai ser afetada e vai receber essa descarga elétrica excessiva. Nós podemos inferir que depois de passadas 2, 3, 4, 5 vezes, essa cozinha já vai estar extremamente debilitada e com paredes, por exemplo, extremamente simples e extremamente frágeis. O que aconteceu com a cozinha da sua casa é muito parecido com o que acontece no cérebro de uma pessoa epilética. Porque a partir do momento que nós temos sucessivas descargas elétricas em uma região específica do nosso encéfalo, o que acontece é que ela vai ficando cada vez mais frágil e cada vez mais debilitada em fazer as funções que ela é necessitada. E dessa forma, com o passar do tempo, cada vez mais as bordas da lesão vão ficando frágeis e acabam possibilitando que essas descargas elétricas se espalhem e invadam outros locais do cérebro adjacentes àquele foco inicial. Ou seja, quanto mais vezes você tem uma crise epilética em um foco epileptogênico, cada vez mais esse foco aumenta de tamanho. É como se a cozinha cada vez mais ocupasse espaço dentro da sua casa com sua fragilidade e dessa forma, cada vez mais outros cômodos que ficam ao lado da cozinha ficariam afetados. Da mesma forma, acontece na epilepsia. Esse desencadeamento adjacente é o principal motivo de preocupação com a epilepsia ao longo prazo, porque em determinado momento já vai estar ocupando tanto espaço que vai ficar difícil que as funções normais e as funções naturais e fisiológicas do nosso cérebro sejam cumpridas com maestria, como em uma pessoa normal. A disseminação do foco epileptogênico para as outras áreas adjacentes tem sua principal causa na inibição do neurotransmissor GABA e na estimulação da liberação de neurotransmissores colinérgicos e dopaminérgicos, que vão ter uma função excitatória. Além disso, a liberação ou o aumento da quantidade de potássio intersticial vai aumentar o tempo de neurotransmissão, ou seja, esses neurotransmissores excitatórios que estavam já presentes na fenda pela inibição do GABA vão excitar por mais tempo aquele neurônio pós-sináptico e com isso fazer uma estimulação exacerbada desse neurônio pós-sináptico. Mas agora vamos falar de dois pontos mais práticos, causa e tratamento. O primeiro, na verdade, não é completamente elucidado pela ciência. Marco, mas você não disse que a causa era o negócio do raio que caía na cozinha e que fazia com que ela não trabalhasse de maneira adequada? Sim, eu disse, isso realmente é verdade. O que a ciência não tem um conhecimento absoluto é o motivo pelo qual esse raio vai cair sempre no mesmo lugar e o motivo dele cair. Através de relatos de caso, ou seja, o estudo de pacientes que já possuem a epilepsia, é possível inferir que algumas das causas, das possíveis causas para a epilepsia seriam traumas crânioencefálicos, acidentes vasculares encefálicos, tumores, dentre outros. Porém, apesar de através desses relatos nós termos essas etiologias um pouco elucidadas, não se tem a menor noção do motivo pelo qual um paciente, por exemplo, vai ter crises epiléticas apenas durante a noite, apenas enquanto está dormindo, ou apenas durante o ciclo menstrual de uma paciente feminina, por exemplo. Sim, existem pessoas que apenas durante o ciclo menstrual têm as crises epiléticas e outras que apenas durante o sono têm. E a ciência, basicamente, não tem nem ideia do motivo pelo qual isso acontece. Quanto ao tratamento, eu vou abrir uma exceção nesse vídeo, já que normalmente eu me abstenho desse tipo de informação, já que não há necessidade do paciente saber quais são as possíveis formas de tratamento para ele, já que quem vai decidir isso é única e exclusivamente o médico responsável. Mas, como nesse caso eles são extremamente interessantes, eu vou falar assim um pouquinho sobre cada um deles. Os dois mais conhecidos tratamentos medicamentosos para esse tipo de patologia são os fenobarbitais, descobertos em 1912, e as fenitoínas, descobertas em 1937. Eu não vou me ater aqui ao mecanismo de ação de cada uma delas. Novamente, se você quiser saber sobre isso, deixa aqui nos comentários. O que eu vou falar aqui é sobre o tratamento cirúrgico
que é sim extremamente interessante. O que acontece nesse tipo de solução para a epilepsia é a retirada do foco epileptogênico. Sim, é possível, além de retirar uma parte do cérebro, retirar exatamente aquela que está causando a epilepsia. E aqui 2 pontos me prenderam mais atenção. O primeiro deles é a forma como é descoberto onde está esse foco epileptogênico, já que os exames de imagem e de eletricidade, o ECG, normalmente não é extremamente preciso, já que ele está voltado principalmente para a superfície do encéfalo e não para as áreas mais profundas. No entanto, existe um outro tipo de tratamento, um outro tipo de diagnóstico do foco epileptogênico, que está ligado a procurar as áreas onde há um metabolismo maior por parte dos neurônios, ou seja, como nós temos umas descargas elétricas mais acentuadas nesse foco epileptogênico, consequentemente, nós temos um metabolismo mais acelerado nessas áreas, já que, como sempre, as descargas elétricas demandam energia, e essa energia é vinda do metabolismo. Quando esse metabolismo é aumentado, esse tipo de exame é capaz de captar esse aumento, o que é extremamente interessante. Esse tipo de precisão me impressiona tanto porque alguns séculos atrás, que de maneira histórica representa muito pouco, nós acreditávamos que essa doença era vinda de espíritos, demônios e algo ligado à religião. E hoje nós temos a capacidade de dizer com precisão aonde está o início desse tipo de patologia. Depois da realização do exame, é trabalho do cirurgião saber se o local onde o foco epileptogênico está é retirável, ou seja, se não há nenhuma função vital ou de consciência muito importante naquela região e que é capaz de ser retirado, onde o paciente é capaz de viver sem aquela região do cérebro. Caso isso seja possível, ou seja, o paciente vai ter então essa lesão em um local não tão essencial, o cirurgião vai lá e retira, e agora sim, a porcentagem de cura para essa doença depois da realização cirúrgica é de 80%. Ou seja, novamente, uma doença que antes nós achávamos que era ligado a demônios, hoje alguns pacientes têm uma chance de cura dela de 80%. Isso é fantástico se tu for pegar de maneira histórica e de maneira onde a tecnologia médica evolui de uma forma tão rápida que nós já somos capazes de fazer esse tipo de tratamento com tanta precisão e com tanta eficácia. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder tudo e caso for necessário, eu faço um vídeo sobre o que for proposto. Um grande abraço!